De tempos em tempos, elas voltam, são atualizadas e causam polêmica na comunidade. Mas afinal, o que são tier lists? Será que são importantes? Ou será que a habilidade do jogador é o que vale mais? A hora que ele vê o Ningirsu tirando o decode dele sem dar alvo, ele vai ficar louco. Duvido que ele vai continuar, ele vai quitar. Quer apostar? Ele vai dar aquele belo kit. Vai puxar o cabo de rede. Olha lá. O que sabemos dela é que todas as vezes que é feita, ela causa muita discussão. Mas será que é tão importante assim as tier lists? Tier lists nada mais são do que classificações que os jogadores e a comunidade dão para determinados decks, podendo variar de altas classificações até baixas classificações. Os jogadores acreditam que cada deck tem o seu estilo de jogo e suas mecânicas próprias para lidar com o adversário, e as tier lists nascem disso, para distinguir quais decks eles acham que têm as melhores win rates, ou seja, a taxa de vitórias. Há quem diga também que elas servem para equilibrar o jogo, o que poderia ser verdade, mas cá entre nós, você jogaria um jogo que todas as partidas fossem espelho, ou que tivéssemos só um deck preponderante? Não faz muito sentido, não é mesmo? Muito menos graça. Então, conforme o jogo vai evoluindo, vão surgindo novas mecânicas e novos decks com novos estilos de jogo, e com poderes diferentes, que naturalmente será mais forte que alguns e mais fracos que outros, e essa é a beleza do jogo. Geralmente, as tier lists são divididas em 3 categorias, Tier 1, Tier 2 e Tier 3, e que dependendo do grau de conhecimento do jogador, pode-se incluir subclasses, para tentar deixar mais precisa a análise, como vemos no exemplo do Duel Links Meta, que coloca a classificação de High Potential, que são aqueles decks que estão a um passo de ser desse grupo seleto. Ah, não posso esquecer ainda de mencionar aqueles decks opressores que beiram a divindade do Yu-Gi-Oh!, os famosos Tier 0, que são aqueles decks que são superados só por eles mesmos, e que nenhuma outra mecânica consegue sequer chegar próximo de derrotá-los. Lembrando que Tier 0 também são uma ótima discussão, mas que só iremos entrar em detalhes em outros vídeos, ok? Aqui quero discutir a finalidade das tier lists, e questionar se devo me basear nela para decidir um deck para jogar. Se usarmos como parâmetro torneios altamente competitivos, veremos que nem sempre o deck de maior classificação saiu como vencedor. Mas então, por que raios ele está com uma classificação alta? E aqui vai a resposta. A verdade é que tier lists são feitas através de suas matchups, e como tal deck se comporta diante de diversas situações. Logo, deck que tem mais ferramentas e mais matchups favoráveis dentro de um ecossistema do jogo acaba pegando uma classificação alta, por isso consegue lidar com diversas situações. Por mais que ele não vença torneios, pode ter certeza que estará no mínimo entre os decks mais utilizados. E então, eu volto a perguntar, por que o deck da maior classificação não vence torneio muitas vezes? É porque, como disse antes, os decks têm diferentes estilos e mecânicas que vão dar características boas ou ruins, dependendo das matchups. Então, você pode muito bem estar usando um deck que não tem muitas ferramentas, nem muitas matchups boas no jogo, mas ele tem a mecânica exata para lidar com os decks da Tier 1, fazendo com que ele se torne um counter. Isso não quer dizer que ele esteja nas mais altas classificações, mas pode ser pelo menos uma opção a ser utilizada, por sua conta e risco. Vejamos o exemplo do deck de Coveiro e a sua mecânica de Necrovalley, onde as cartas não podem ser movidas do cemitério. Nem de longe, esse deck está próximo de atingir alguma classificação alta, porém sua poderosa mecânica de travar cemitérios pode fazer com que decks inteiros sejam inutilizados. Tá, e isso é bom ou ruim? Ter o kit de ferramentas por si só não te faz ter um deck bom ou ruim, só te faz ter vantagem contra um determinado deck. Utilizei esse exemplo do Necrovalley porque fica mais fácil visualizar a disparidade entre somente uma ferramenta contra um determinado deck e ter diversas ferramentas contra todos os outros decks. Se pegarmos esse mesmo coveiro e mudarmos a matchups, teremos então
Mas afinal, a tier list é importante ou não? Devemos lembrar que ela é baseada no mais alto nível, pois somente bons jogadores tirarão tudo que aquela ferramenta pode te dar, o que aquele deck pode te trazer. Somente eles conseguirão extrair o máximo do deck, e para você que só está querendo pegar um rei dos jogos, talvez não seja a sua realidade. Tier lists são uma base daqueles decks que têm ferramentas o suficiente para vencer a grande maioria dos jogos, então é completamente natural você se basear por ela. Mas lembre-se que envolve muito mais do que Ctrl+C e Ctrl+V. O jeito de jogar, o entendimento do deck, a diversão que ele proporciona, as diferentes regras de um torneio e principalmente o fator humano, são variáveis que contam muito na hora de escolher um bom deck para jogar. O que mais canso de ver aqui no YouTube são comentários relatando que não gostou de jogar com tal deck. E é normal, o único problema nisso é que as gemas vão acabando e que você talvez não consiga montar outro deck. Então quando me perguntam sobre o que fazer ou qual deck montar, se eu monto um deck meta ou um deck for fun, eu sempre respondo, os dois. Um que vence, primeiramente, e depois o for fun. Porque em algum momento você vai querer ganhar. E como disse, as chances são maiores com aqueles decks de classificação alta. E vai ter momentos que você vai querer apenas brincar na ranqueada, dar um buraco negro no adversário, summonar um lava golem no campo dele, ou até mesmo setar aquele afogamento maroto para deixar o seu adversário tiltado. Por isso, não tenha vergonha de pegar um deck forte para obliterar todo mundo, como pegar um deck fraco também para se divertir. O importante é que todos estejamos jogando e nos divertindo com esse joguinho maravilhoso de cartinha digital, sendo competitivo ou não. O Yu-Gi-Oh! Não se resume só em alta performance, e você não pode deixar que as tier lists tirem isso de você. Agora, se você encontrar um caminho no competitivo, as tier lists estarão ali para te auxiliar. Esse é o Octa Gameplays, e se curtiu o conteúdo me ajuda com um like. Um abraço e até mais.